começar a falar um pouco de vocês, a relação de vocês com a música, o que vocês encontram na música no geral, o efeito que a música tem de vocês. Bom, eu sou o Lucas, né? Toco guitarra aí há 29 anos, velho. Entreguei minha idade, comecei aos 19. Comecei até meio tarde. Mas pra mim a música realmente é um norte, né? Um rumo na vida. E não consigo me imaginar sem música. E assim, dentre outros projetos, lá pelas tantas, na minha jornada musical, eu tive a luz de criar um caminho ali que se voltasse um pouco pro blues, né? Um pouco por uns teminhas de jazz, assim, e ao mesmo tempo que tivesse fuzz, né? Que é aquele efeito de guitarra que deixa o som bem gordo, bem gorduroso. E então a gente coloca uns rocks, assim, né? E lá pelas tantas acabou que a gente deu uma fragmentada, assim, no projeto, porque cada integrante tomou um rumo ali. E passou um certo tempo, a banda meio estagnada, eu e o baterista estávamos firmes fazendo duo, mas a gente sentindo a falta de um contrabaixo foi quando eu conheci o digníssimo Raul. Eu conheci não, né? Eu já o conhecia e a gente inclusive já tinha tocado em algumas ocasiões, né? Mas foi quando a gente teve o estalo, poxa, vamos chamar o Raul, né? E aí a Traffic Jam passou a ter 3 integrantes, né? Um power trio clássico. Embora a gente se apresente muito no formato duo, por conta das demandas dos locais, né, locais menores, a gente não pode fazer som com volumes mais altos e tal, então a gente acaba se apresentando um pouco menos com a banda completa por esse motivo, mas tem sido uma jornada muito prazerosa, porque esses colegas músicos são geniais, né? Então, pra mim, é uma grande honra estar fazendo um som com o Raul e com o Kleber, que hoje não tá aqui, né? Inclusive, a gente deixa aí esse salve pra ele, que tá passando por um processo de recuperação aí, depois de uma fratura na mão, né? Mas tá firme e forte já, voltando a tocar. Sim, mandar o salve de novo pro Clebão aqui, né? Grande amigo nosso, inclusive, pra mim basicamente, junto com o Lucas, é um mentor, assim, que desde que eu comecei a tocar pra valer, que foi no pós-pandemia, eu comecei junto com o Lucas, com a Traffic Jam, já pegando os blues, já pegando esses temas, e a gente foi, vamos dizer, desenvolvendo o repertório a partir daí. Aí tava falando de música, né? Música pra mim vamos dizer que é a expressão numa das formas mais puras possíveis. Você expressa o que você está sentindo, você expressa suas memórias, sua vivência ali, tudo que você desenvolveu na vida, você consegue expressar através de música. É uma coisa muito, muito bonita, assim. Fora que eu tenho um exemplo em casa, que meu pai também é músico, né? Ele é guitarrista. Grande Fábio. Mandar um salve pra ele também. Então é uma coisa que eu não tive como fugir. Embora eu tenha começado mais tarde também. Eu comecei com 20, peguei um baixo por acaso e fui embora. E o resto é história, né? Inclusive, com o Lucas eu tenho muita história bacana com ele, justamente por ter, assim, no pós-pandemia, ter começado com tudo. A gente ia para outras cidades e tal, trocamos muita ideia, então o entrosamento não é só musical, é pessoal também. Sim, importantíssimo, né? Porque né, tocar em dois, em trio, em quarteto, seja lá como for, são relações, né? Então é como se realmente você tivesse numa espécie de relação conjugal, vamos dizer assim, né? É um casamento, cara. É um casamento. Literalmente, assim. E quanto mais entrosado tá como pessoa, mais entrosado o som fica. Impressionante. Exato, mais fluido. É aquela coisa, tipo, olhou ali, já sabe o que vai fazer no resto da música. Sorry, someday. The thrill is gone, it's gone away from me. The thrill is gone, baby, it's
The thrill is gone, it's gone away for good. The thrill is gone, baby, it's gone away for good. Someday I'm gonna be up in your arms, baby, just like now could man. Show. You know I'm free, free now, babe. I'm free, free from your spell. I'm free, free. I'm free from your spell. And the ladies all over, baby. All I can do is wish you well. And now that it's all over, baby, all I can do is wish you well. And now that it's all over, baby, all I can do is wish you O meio é o porquê das escolhas, das faixas, o que vocês quiserem falar sobre as músicas que vocês tocaram e quais são as referências de vocês no geral. A escolha de repertório das faixas foi uma escolha mais baseada no, assim, de quando a banda começou, basicamente, que a gente fazia bastante esse lance do blues, mais virado pro jazz, uma coisa mais instrumental, assim, um blues mais tradicional, que aí a gente mandou o B.B. King, né, não tem como ser mais blues que B.B. King, mandamos uma do Steve Ray Vaughan também, e uma do Bill Withers, que assim, meio que traduz o que a Traffic Jam começou fazendo, né, e o lance dessas músicas de blues, de jazz, instrumental ou até cantada, é que sempre tem um pedacinho da música dedicado para improvisação. Que assim, basicamente, eu vivo para isso. Acho que é a nossa grande marca, né? É o que a gente, é o momento que a gente gosta, onde a gente se encontra ali, né? Sim, sim. E é interessante também que, além de contar essa trajetória desde o início, né, essas músicas de hoje, elas, a gente imaginou que elas também estariam casando bem com a situação, né? A gente fez uma coisa mais um pouco intimista, né, com né, volumes bem mais baixos, né? Tanto que a gente aqui hoje não amplificou as vozes foram captadas, a gente cantou no ambiente em cima dos amplificadores aqui, né? Que é uma experiência bem legal. Então a gente fez uma coisa, podemos dizer, bem raiz, né? Porque o blues ele surge desta forma, né? Exatamente, a origem é isso, né? E no gogó, né? Inclusive, ela tá cantando meio errado as coisas, mas não tem problema. Inclusive, abraçar, vamos dizer, os erros, abraçar as falhas, é parte do processo, inclusive. É legal, assim, ter essa falha pra gente poder entender, tipo, putz, o que eu posso melhorar aqui? Porque sempre for tudo perfeito, acaba não... só acerta quem tem consciência do erro, né? Exatamente. Então, assim, faz parte, inclusive, de todo esse lance da improvisação. A improvisação é quando a música se abre pra você se expressar do jeito que você quiser. Mostrar tudo que você aprendeu, sua vivência, até as suas referências, seus gostos. Falando de referência, eu não tenho referência só no meu instrumento, na verdade. Eu tenho referência, assim, como um todo, assim, conjuntos e tal. Se fosse ser só no instrumento, por exemplo, eu gosto muito de... É até meio clichê, mas é o Jaco Pastorius, assim, foi um divisor de águas no contrabaixo. Inclusive eu estava tocando com o Fretless, que é a marca registrada do Jaco, que é um baixo que não tem trastes. Então tem um som um pouquinho mais orgânico, às vezes dá umas desafinadas aí, mas assim, faz parte do charme dele. De baixista também eu gosto muito do James Jamerson. É muita resposta clichê, mas esses caras não tem como. São os medalhões, né? Um que eu gosto muito é o Pino Palladino também.
assim, são caras que eles abraçam a música, mesmo sendo virtuosos do instrumento. Assim, eles nunca vão se pôr à frente da música. Então, eu também sempre tive o pé no rock, né? Então, uma vez que eu gosto de tocar guitarra, o Jimi Hendrix sempre foi uma grande referência para mim, né? Em vários sentidos, né? Desde dele cantando, dele tocando, dele compondo, até ele executando tudo isso, né? Mas existem outros também, né? Medalhões também, clichês até como Stevie Ray Vaughan e tal. Mas eu também me interesso por outros gêneros, né? O jazz, eu gosto de country, de folk, e já faz um bom tempo que eu conheço um cara também que faleceu nos anos 90, que é o Danny Gatton, que funde tudo isso, né? Jazz, rockabilly, rock, um pouco de soul, e isso para mim soa maravilhosamente bem. Então é um cara que inclusive eu ando muito empolgado com ele, porque ele faz essa conexão entre ele é a ponte entre esses gêneros que a gente tanto gosta, né? Ser músico em Poços é um grande desafio, já não é de hoje, né? Eu venho de uma família em que meu irmão foi músico por muito tempo, né? Meu irmão já não está mais entre nós, mas ele se consagrou aqui em Poços, na região, foi para fora, chegou a tocar em grandes lugares aí, deixou material gravado e tal, e a gente tinha um certo receio, né, de tocar em Poços, porque tinha uma coisa de valorização mesmo, né, ficava sempre aquém, e a gente brincava que, poxa, em 2000, 2005, até ali, o cachê era R$150, e aí até uns 5 anos atrás, o cachê era R$150 ainda, né? Com isso eu quero dizer que as pessoas elas precisam se valorizar, né? E tentar mostrar que o seu trabalho vale realmente um cachê melhor, assim, porque é importante para o músico ter essa contrapartida, porque é tudo muito caro, né? Instrumento, manutenção, então é importante as pessoas enxergarem esse ofício, né? Porque a profissão de músico ela não é difícil só aqui em Poços de Caldas, né? Ela é difícil no Brasil todo porque você não tem um reconhecimento se você não fizer, por exemplo, uma faculdade de música. Você não vai ter como estar recolhendo o imposto e ter uma aposentadoria nesse sentido, né? Então, o músico ele vive daquele cachê, do aqui e agora. Ele não consegue, com essa apresentação, garantir uma previdência, um futuro. Então, ele tem que ter esse cuidado de se valorizar. Acho isso muito importante, né? Poços é uma cidade que tem muita gente talentosa, né, o que é muito bom e o que ao mesmo tempo deixa tudo mais acirrado, né? Mas ainda assim tem espaço para todos, né? A gente anseia por mais espaços, claro. A gente tem algumas dificuldades, por exemplo, do lado alguns aspectos políticos mesmo, né? Questões de leis de silêncio no centro da cidade, né? Depois de algum tempo já tendo problema, o município agora até estabeleceu aí, né, alguns horários, tornando possível que alguns bares retornassem com som, coisa que teve que ser interrompida durante um processo por conta dessa restrição por conta dos moradores, né? Mas ainda assim eu acho Poços um lugar muito bom para a gente estar tocando, né? Um grande centro, né? E o lance de Poços ter tanto músico bom é maravilhoso, realmente, porque você tem a oportunidade de interagir com todos eles. No caso, fora a Traffic Jam, que eu tô com o Lucas, eu tenho outros projetos também, faço freelance, então a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, assim, tanto na parte pessoal quanto na parte musical. E assim, a gente aprende muito. Eu não conseguiria não agradecer a todo mundo que me ajudou, que me deu uma força, que me chamou, e que, assim, hoje em dia são parceiros, são meus amigos. Então, eu só tenho a agradecer e, assim, e mandar essa força, porque, assim, música no geral, não somente em Poços, sempre vai ser um desafio. Vamos dizer que a classe artística não é fácil ser artista no Brasil, né? Não é fácil, assim, porque nem sempre você nem é levado a sério. E por mais que você tenha muita seriedade no seu trabalho, você tenha muita seriedade no seu ofício, assim, sempre vai ter gente que vai desmerecer. Isso aí é normal, qualquer âmbito, qualquer profissão, né?
Mas músicos... Tem aquela mística, né? De que músico não trabalha, aquela... Assim, se o pessoal soubesse o tanto que tem que estudar, que assim, por exemplo, o Lucas dá aula de guitarra, dou aula de baixo, tem a parte de estudar teoria, tem a parte de estudar repertório, então assim, não é fácil, realmente, no contexto geral. Porque, por exemplo, quando você tá apresentando, o pessoal pensa, nossa, mas aquilo ali, o cara tá ganhando um dinheiro pra ficar tocando a guitarra ali, ele tá se divertindo, tomando uma cerveja, mas o trabalho é prévio, ali é a consagração de todo o trabalho prévio, que é a dedicação de uma vida, inclusive, né? Exato, assim, é que eu não falei, é toda a vivência que você tem, você tá colocando ali, você tá disponibilizando pra poder entreter as pessoas. Assim, e não é só pra entreter as pessoas, a gente também gosta, assim, não é só pela apresentação, é pela satisfação de estar fazendo alguma coisa que a gente ama. Então, é por isso que a gente não para também, porque é coisa de maluco. Eu acho que apesar de tudo isso, a música é alimento para a alma, de fato. Então, eu acho que vale muito a pena, custe o que custar, né? E afinal de contas, o que importa não é onde eu chego, mas é o que está acontecendo no trajeto. E o meu trajeto me agrada, assim. Eu gostaria ainda de poder tocar mais ainda em lugares melhores e claro, ter mais alcance, mas a gente continua nessa missão, né? Sim, Enquanto a vida, a gente continua nesse projeto. Né? E assim, eu sempre vou dar incentivo, por conta até de ser professor, pega o instrumento, começa, vai à luta, literalmente, porque assim, o mundo precisa de arte, agora mais do que nunca. Exato. Que assim, são momentos assim complicados em questão de ideologia, em questão de cultura, principalmente questão de cultura. Então, assim, o que eu incentivo é quem quiser começar o instrumento, pega o instrumento, aprende música boa, sabe? Pais que estão querendo colocar filhos em alguma instituição para aprender, coloca coisa bacana, porque precisamos de gente para as próximas gerações para levar a cultura para frente. Ain't no sunshine when she's gone. It's no one when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, you're out to leave this thing alone, 'cause ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone.
only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. From one way and she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Now anytime she goes away. Now anytime she goes away. Now anytime she goes away. Foi. Meio assim. É bem natural, né? Estamos no estúdio plugado canal por canal, né? A ideia é essa, né? Deixa eu ver como é. É legal até os errinhos, cara. Até os... Natural, né? É. É aquela conversa, eu não sei se a gente já conversou sobre música perfeita. Não existe música perfeita, cara. Ah, aquela música é perfeita. Não existe música perfeita, o ser humano é totalmente imperfeito, cara. Como que ele vai fazer música perfeita?